Olá, gente, boa noite. Tudo bom? Vou esperar vocês entrarem aqui um pouquinho para a gente chamar a Rejane. Regi já tá a postos, vamos ver. Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Vamos chegando. Oi, Du! Meu irmão tá online, gente. Vai assistir a live hoje. Saudades! Oi, Regi! Venha participar. Aê! Oi, Anne, boa noite. Chegou! Boa Tá noite, vendo? No menina. final dá tudo certo. Menina, é minha primeira live, então eu ainda tô, né, me ambientando aqui. Eu sei que tu já tá craque nisso. Eu disse que nesta pandemia eu não faria nenhuma live e nem assistiria nenhuma live. Ou seja, estou não só fazendo, como assistindo. Ainda bem que você não está cumprindo o que você falou. Que eu prometi. Isso é assim, o que você diz que não ia fazer e que você fez na pandemia. Na minha live. Porque a gente, quando relaciona live, a gente acha o quê? Que eram pessoas, né? Blogueiros, famosos, né? Que, né? Mas uma coisa que eu achei tão interessante foi num programa que eu estava assistindo, né? Saia Justa do GNT, elas dizendo que elas também achavam isso, que lives, né? Eram coisas de famosos, blogueiros. Mas aí que elas descobriram que os intelectuais, né, os cientistas, resolveram fazer live também. E aí ela estava assistindo do médico, do biólogo, do dentista. Então eu acho que essa é uma contribuição, sim, né? Que a gente pode dar, sem dúvida nenhuma. Você está de parabéns, é um prazer estar aqui com você. Mesmo que virtualmente. Eu estou até emocionada, gente. Para quem não sabe, Rejane foi minha primeira orientadora, né? Eu comecei a minha vida acadêmica no Núcleo de Ofiologia Animais Peçonhentos da Bahia, sendo orientada por Rejane. Então, assim, para mim, a proposta do projeto da Casa da Ciência das Lives é para que a gente sempre tenha os alunos, Regi, interagindo com o professor. Ótimo. Só que essa eu não abri mão. Falei, não, essa live é minha, sou eu que vou moderar. Sai! Ninguém vai pegar nessa live que ela é minha. Porque, assim, é uma oportunidade muito legal. Eu tô até, assim, emocionada. Não liguem, tá, gente, se eu chorar. Porque provavelmente vai acontecer. E ter essa oportunidade, né, de falar com você depois de tanto tempo. E você que me influenciou tanto na vida acadêmica, foi onde toda a minha base foi formada, né? Então, nossa, eu fico lisonjeada de você ter aceitado. E eu queria que você, Regi, se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da sua vida acadêmica, como que começou, falasse do núcleo, né? O que vocês fazem por lá, que é um trabalho maravilhoso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. Pronto, para mim é uma honra também, Anne, uma emoção, porque existem pessoas que marcam, né, as nossas vidas, e você é uma pessoa assim, né? Nós ultrapassamos aquilo que se chama de relação orientador-orientando, e nós nos tornamos amigas. Eu acho que é tudo que tanto o professor quanto o estudante, a professora, querem. Ultrapassarem essa barreira, né? E realmente a gente constituir uma grande amizade. E essa amizade, ela surgiu também pela pessoa que você é. Eu não tinha dúvidas nenhuma, Anne, de onde você chegaria, né? Do seu talento para a ciência, do seu talento para a comunicação, da sua sensibilidade com o trabalho, principalmente em comunidades. Aquela comunidade de São Francisco do Paraguaçu lembra de você até hoje. Eles perguntam,
Juro a você. Cadê Anne? Eu falei, gente, Anne tá longe, ela tá lá no Pará, mas ela tá ótima, né? Ela é professora, né? Qualquer dia ela aparece aqui, vocês vão matar a saudade. Ah, Então, eu quero. Vamos marcar, porque, nossa, aquele lugar realmente foi um sonho, né, Regi, pra gente. Foi um trabalho muito bonito. E eu vou te dizer como é que a gente está fazendo o trabalho lá agora. Você vai se surpreender. Bom, eu tenho acompanhado, né, pelas suas postagens, mas fale um pouquinho pra gente. Pronto, então, meu nome é Regiane Maria Lira da Silva, eu me formei em biologia, eu entrei em biologia, na verdade, com 16 anos, né? Então, realmente muito nova, mas eu sempre quis biologia em minha vida, então eu não tinha dúvidas nenhuma de que eu queria fazer biologia, eu não tinha dúvida de que eu queria trabalhar com os animais peçonhentos. Eu me apaixonei pelas cobras com 7 anos, quando eu vi pela primeira vez uma cobra coral na garupa do meu irmão na bicicleta. Então eu não tinha dúvidas. Isso é bom e ruim. Não quero dizer aqui que a minha história, né, ela tem que ser a história. Cada um tem uma história particular, né, de onde você vem, de como você vai se constituindo. E eu sempre tive muita liberdade, né? Eu sou de Pernambucana, né? Vivi minha infância numa casa que era na várzea, fora dali eu vi tudo quanto era bicho, né? Ficava catando sapo. Até hoje eu gosto de tempo de chuva, porque quando chovia eu ia catar sapo, toda a minha coleta não terminava, eu mostrava para minha mãe gritava, ah! Né? E aí devolve isso, menina, eu tinha que devolver toda a minha coleta. Então eu acho que a gente nasce mesmo com uma vocação, né? E é muito importante a gente olhar e se conhecer e olhar qual é a nossa vocação. Isso é maravilhoso. E aí eu vim, né? Meu pai veio para Salvador com 7 anos, então eu já me acho pernambaiana, né? Porque quando eu me reconheci como gente, eu já estava aqui. E sempre comecei os estudos, né? Com 3 anos de idade, porque queria ir para a escola, fugi de casa para ir para a escola. Minha mãe, então amanhã você vai para a escola. Eu e meu cachorro, eu nem me lembrava. Minha mãe disse, eu fui achar você com o cachorro foi atrás de você. Então eu entrei na escola cedo, né? Entrei na universidade cedo. E isso tem coisas boas e tem sempre tudo, lado positivo e negativo, né? Porque você entra adolescente. Então você vira gente lá dentro da universidade. Numa Universidade Federal da Bahia, que era onde filhinho chorava e mamãe não ouvia, né? A universidade que nós temos hoje, ela é plural, ela é participativa, ela é integrativa, né? A universidade antes não, ela era uma universidade, para mim, que sempre estudei em escola particular, né? Minha vida inteira foi um privilégio mesmo, porque para mim o caminho natural da vida era entrar na universidade. Então, acho que a gente vem de um lugar de privilégio, eu entendo esse lugar perfeitamente, porque que as coisas também foram acontecendo de fato rápido, né? Já nasce bióloga, eu também acho, eu já nasci assim, viu? Eu nasci as pessoas estão comentando, Regi, que é muito legal isso, a gente nasce com essa vocação. Exatamente. Né? Assim, eu nasci das mãos de um índio, um médico que tinha acabado de voltar de tribo indígena. E eu tenho ascendência, né, indígena, dos tribos caetés. Às vezes eu sou meio, assim, meio braba de vez em quando, mas só de vez em quando. Eu lembro. Né? Você lembra disso. Então, eu lembro, assim, sabe o que, Regi, que eu conto até hoje para os meus alunos. Eu brigo com eles, né? O laboratório todo bagunçado, eu chego, esculhambo com eles, eu falo, ó, minha orientadora, ela pegava todas as mochilas e jogava tudo no lixo. Até hoje. Aí, eu inovei em 2 coisas, Anne. Eu digo que é o rastro de destruição, que o rastro de destruição começou com Ilcari. Ilcari, essa professora maravilhosa, que é minha colega, mas ela deixava... Não é, Ilka, fantástica, uma amiga, colega, estão juntas, né? Ela deixava, ela era ótima, mas deixava um rastro de destruição. Aí eu falava do rastro. E há algum tempo eu digo que são as almas cebosas. Então,
né, peguei isso de Pernambuco, almas cebosas. Então é difícil mesmo, né? Porque a pessoa chega e ela, não, eu vou agir no laboratório como eu ajo em casa. Ei, peraí, senta aqui para eu te explicar. Beijo. Né? Ô, Regi, mas você entrou quando na UFBA? Eu entrei na Federal da Bahia com anos na UFBA, docente. Isso. Eu entrei na UFA, fiz o curso, fiz o bacharelado, né? Na época, que acho que foi o que você fez também, né? A gente optava por recursos ambientais. Isso. Fiz a minha monografia, né? Meu TCC foi sobre escorpionismo, porque eu sempre gostei dos animais peçonhentos. Até hoje eu tenho essa coisa meio esquizofrênica, né? Serpente, aranha, escorpião, não me peça para escolher, porque se vacilar eu vou para os lagartos também, enfim. Então, essa coisa de muita curiosidade, eu sempre fui essa pessoa muito curiosa, mas eu tinha este grupo, digamos assim, né, os répteis, os aracnídeos, com um gosto pessoal, uma simpatia, né? Os peçonhentos são incríveis, também acho, os melhores animais do mundo, já que todos os grupos têm animais peçonhentos. Então, eu terminei, assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de fazer um aperfeiçoamento no Museu Britânico de História Natural, no Natural History Museum, aos 21 anos, né? 22 anos. Quando eu cheguei lá, a minha mente deu um 360, porque eu digo, gente, é isso, né? Museu é isso, eu já gostava de museu, a gente já tinha criado as coleções herpetológicas e aracnológicas, junto com a professora Tânia, quando foi criado o Núcleo de Ofiologia Animais Peçonhentos em 87, quando eu era estudante, né? Tinha 19 anos. Então, me deu esse 360, essa oportunidade tão nova, né? Estar num dos maiores museus do mundo. Voltei porque eu passei na especialização em venenos no Instituto Butantan. Tá? Aí transversaliza uma questão da mulher na ciência, porque o meu companheiro estava lá na Inglaterra e quando eu voltei grávida, de Alice. Ele, você é louca, você não vai. Eu vou, estava tudo planejado e eu vou seguir tudo conforme meu planejamento. Então, eu voltei para o Brasil, fiquei assim, 3 dias em casa. Minha mãe, estou grávida, estou indo para São Paulo fazer especialização no Instituto Butantan. Não estou dizendo que é para vocês fazerem isso, não, viu, gente? Mas minha mãe, como assim? Eu falei, já estou de passagem comprada, já estou indo. E isso foi muito importante, porque quando a gente vai se construindo, a gente não se constrói sozinha, né, Anne? A gente se constrói a muitas mãos, a muitos braços e abraços e corações, né? De pessoas que vão trazendo, né, a gente. Então, eu tive a oportunidade de ficar na Inglaterra, não quis, porque eu disse, não, eu fiz um plano, agora eu vou né, concluir esse plano. Mas, às vezes, eu fico pensando, minha vida paralela, né? Porque, inclusive, eu fui para Oxford nesse tempo, fiquei lá, né, mais ou menos quase um mês, com o Dr. Worrell, que é a maior sumidade em ofidismo no mundo. E ele me chamou para ficar lá com ele, fazer mestrado, enfim. Eu falei, não, né, não dá, agora não, eu vou voltar para o Brasil. E voltei, passei, enquanto estava fazendo especialização em venenos em São Paulo, que também era um sonho para mim, né? Então, eu saí de um aperfeiçoamento em taxonomia, com as Bótropes leucurus, as minhas queridinhas jararacas do rabo branco. Fui fazer a especialização em venenos no Instituto Butantan. Tá? E foi muito bom, né? Porque foi um curso que mudou mesmo a cabeça da gente, né? As pessoas que fizeram o curso. E todas elas, né? São professores ou estão em instituições aí de ensino superior. Foi o primeiro curso, inclusive. Terminei, vim para Salvador, fui parir, aí nesse ínter eu passei como professora substituta na UFES, né, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Santana! Meu Deus, Regiane! Eu saí do Brasil, eu já tinha passado como professora substituta na UFBA, só que eu tinha 22 anos, então eu tinha empatado com um candidato que tinha o mesmo o currículo, né, era igual ao meu, eu tinha acabado de me formar. Existe uma lei que entra quem é mais velho.
Me veio, tá vendo? É critério, né, de desempate, Regi. Desempate é a idade, foi para mim. Então, eu tudo bem, já tinha o plano de ir mesmo para Londres, foi ótimo. Voltei, fiz especialização no 9º mês. Coincidiu, né, que terminava o curso no 9º mês. Eu, então, só olha, terminou, tenho que voltar para a Bahia para parir, né? Fernando, meu companheiro, já estava lá me esperando, já tinha voltado de Londres, já tinha passado por São Paulo, e disse, olha, vai adiantando as coisas que eu tenho que terminar isso daqui. Então, e ao mesmo tempo, eu viajei algumas vezes para a UFES para assumir, dar aula, né? E Tânia foi fundamental na minha vida, porque ela disse, não, olha, eu posso substituir a substituta. Aí você vê o que é amizade. Tânia, mesmo. Né? Oh, meu Deus. E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei, ainda dei algumas aulas, passei na UFES e fui para Jacobina, Alice, de Londres, gerada em Londres, gestada em São Paulo, nasceu em Jacobina, porque o pai dela era de Jacobina. E aí o médico que fez o parto da mãe dele disse, ó, vem para cá, que eu vou ter o maior prazer de fazer o parto, né? Da filha de Fernando, que eu fiz o parto. Então, legal. Fomos no Fusca, malas e bagagens, passei na UFES, dei aula no 9º mês. E fui parir, acho que alguns dias depois eu pari estudando, porque eu estava ia fazer 2 concursos. Um concurso para zoologia na Escola de Agronomia e um lá no Instituto de Biologia. Então, Alice nasceu, um dia antes eu estava estudando, Alice nasceu, no outro dia eu estava amamentando e estudando. Meu Deus, Regiane, que trajetória, Regiane. Olha, a gente se conhece há tanto tempo e eu não sabia disso. Detalhes sórdidos, mas emocionante da vida. Então, eu fui fazer o concurso era, na verdade, na época, a Escola de Medicina Veterinária da UFBA, que hoje é a Universidade Federal do Recôncavo, em Cruz das Almas. 15 dias, né? Fui com o Fernando, fiz o concurso e passei no concurso, né? E aí, uns 3 meses, quando a Alice tinha 3 meses, eu fiz o do Instituto de Biologia. E passei. E uma coisa muito importante, Anne, é que naquela época, mesmo a gente, eu fui avaliada com o mesmo tempo dos meus colegas, inclusive com meus colegas homens. Então, ninguém abateu o tempo que eu saí para amamentar. Né? Não, para amamentar. Alice foi para lá com minha mãe e com o Fernando, porque o concurso ele durou. Olha, o Fernando entrou aqui agora, gente. Estava falando dele, ele entrou. Ai, caramba! Não sabia que era o seu Fernando. Pai da minha filha, super amigo, né? Uma pessoa da qual eu admiro muito. Então, o que acontece? Ele levava, eu amamentava, entregava. Mas esse tempo ele não era abatido. Se durasse meia hora, era meia hora que estava se contando. Então, essa é uma coisa que a gente tem sempre que lutar como mulheres na ciência, né? Porque as que vieram antes de mim lutaram para eu ter o espaço que eu tinha, eu lutei para que vocês tenham, e assim a gente tem que sempre lutando para esse legado. E aí eu fui aprovada, né? E tomei posse, em 92, tomei posse como professora auxiliar, né? Então, eu fui uma das mais novas da UFBA e optei pelo Instituto de Biologia, né? Porque eu não queria ficar com 2 vínculos na universidade. Optei pelo Instituto de Biologia. E pronto, né? Entrei, era o meu sonho, era o que eu queria para a minha vida. E comecei o processo, né, de ajudar. A Tânia coordenava o laboratório, né, nessa época. E ela coordenou o laboratório de 1987 a 97, quando ela se aposentou. Ah, Regiane, vou me aposentar. Chega. Eu, não, Tânia, pelo amor de Deus, não se vá. E ela realmente nunca se foi, né? Nunca se foi. Ela ainda está lá. Nossa, Tânia é uma mulher incrível. Você imagine esse mundo que nós vivemos, da herpetologia, digamos assim, dos animais peçonhentos, é um mundo masculino, sabe? Até hoje existem vários clubes do Bolinha, muitos clubes do Bolinha na herpetologia, entendeu?
E Tânia, ela começa tudo isso no Nordeste, né? E ela até hoje dá aula, 70 anos, 72 anos, ela dá aula, passa as cobras assim na cara das pessoas, dá aula para bombeiro, para policial, né? A gente tem esse trabalho lá no laboratório. Então, ela continua até hoje com a gente, né? E o núcleo, ele foi criado em 1987, né? Tem uma primeira fase, que é essa de Tânia na coordenação, que é quando a gente constitui as coleções, cria as coleções, a coleção herpetológica, a coleção aracnológica, o banco de venenos, né? O serpentário, o aracnidário, e também a gente cria já no bojo do laboratório o programa de extensão, que você foi brilhante, Anne, que foi a rede de zoologia interativa. Primeiro se cria dentro de um guarda-chuva chamado Não Existem Vilões na Natureza. Esse projeto guarda-chuva era um projeto que era coordenado pelo Instituto Butantan, que unia instituições que trabalhavam com extensão sobre animais peçonhentos, né? Que hoje a gente chama de divulgação científica, comunicação pública da ciência, enfim, tudo também amparado no trabalho de Vital Brasil, porque quem começa esse trabalho é Vital Brasil. Vital Brasil, quando cria o Instituto Butantan, em 1999, depois o Instituto Vital Brasil, em 1917, ele cria o Instituto Butantan já com a comunicação pública da ciência. Né? Ele tinha um problema, que era o ofidismo, e ele queria resolver. Na época que ele começou, só em 1894, o soro antiofídico foi descoberto por Fisali, né, por Bertrand e o casal Fisali, Calmette e Bertrand, inclusive só recentemente que Marie Fisali entrou na descoberta, porque foi uma mulher incrível também, que ficou apagada, mas ela foi pioneira em várias áreas. Eu tenho ela ali na minha cabeceira, né, que é um livro sobre animais venenosos do mundo. É o primeiro livro sobre isso, é escrito por uma mulher, né? Então, quando o Vital Brasil... Né, quem sabe? Eu até postei algumas sobre ela, né, no Dia Internacional da Mulher, na semana, e a gente entra nesse projeto, Não Existem Vilões na Natureza, que já era algo que já tinha sido criado por Vital Brasil, que ele chamava de Plano de Vulgarização das Descobertas. Com palestras, cursos, serpentário, mão na cobra, enfim, tudo que a gente faz é copiado de Vital Brasil, a gente vai só melhorando de acordo com a tecnologia. Então, o laboratório, quando ele foi criado, ele já foi criado com ensino, pesquisa e extensão. Primeiro ensino, porque Tânia, ela foi a primeira a criar uma disciplina, que primeiro foi animais peçonhentos e depois zootoxicologia, em uma universidade federal no país. A gente fez uma pesquisa sobre isso. Foi a primeira disciplina sobre animais peçonhentos, criada no país. E a gente já entra com essa parte do ensino, né? Óbvio que eu entro para ensinar o que era zoologia de vertebrados, né? Zoo 4, hoje é Zoo 3. E Tânia ensinava o que era Zoo 3, hoje é o Zoo 2, que é a parte de artrópodo. Então, a gente acabou se dividindo com a herpetologia e o artrópodo, mas a gente também trocava essas figurinhas. Então, quando o laboratório foi criado em 1987, em 88, a gente já criou todo esse conjunto de coleções. E foi, né, com todas as dificuldades que nós tivemos, porque poucas pessoas financiam animais peçonhentos. A gente sabe que é uma doença, os acidentes por animais peçonhentos são doenças negligenciadas, as pessoas odeiam. Eu passei anos fazendo projeto para Boticário só de pirraça. Você lembra que a gente submeteu 3 vezes? 3 vezes, a gente fez para Jararaca e Ilhoa. Nunca fomos contemplados, né? Porque, infelizmente, são animais muito, né, temidos e muitos grupos não querem associar a imagem a esses animais, infelizmente, né? A Boticário associando a imagem dela a surucucu, gente. Tem que associar a baleia, né? Esses animais que são os animais, a fauna carismática, que eu odeio a fauna. Mas eu tenho que fazer esse contraponto, mentira. Mas assim, óbvio, eu tenho que defender os animais peçonhentos. Então, depois que eu entrei, aí eu fui fazer o mestrado, né? Aí eu tive 2 anos para o estágio probatório, fui fazer o mestrado em 95, com
em saúde coletiva. Interessante que nessa altura, nessa época, o que acontece? Eu sou chamada, convidada através de uma parceria para fazer o mestrado na Universidade de Wales, né? Na Escócia. E aí eu decidi que não ia. Eu ia fazer com ofidismo na Universidade Federal da Bahia o mestrado em saúde coletiva. Né? Então, foi uma decisão pessoal, né? Uma decisão profissional também. Quer dizer, eu também tenho outra vida paralela, viu, Anne? A Inglaterra sempre está me chamando para essa, né? O Reino Unido para essa vida paralela. Então, eu preferi ficar aqui e o meu mestrado foi com acidentes por jararaca, né? E isso já fica diferente, porque você está num departamento de zoologia, as pessoas querem lhe colocar numa caixinha, da zoologia do início até o fim. E eu nunca quis entrar nessa caixinha. Então, eu fiz o mestrado em saúde coletiva, Fernando Carvalho, meu orientador, somos amigos, trabalhamos até hoje, que foi orientador de UCARI, né, e que a gente publica juntos até hoje. Voltei, né, para assumir, e em 98 eu saí para o doutorado, né? Eu fui fazer na Unicamp com veneno. Né? Eu lembro de uma história que você me contou, Regi. Nossa, eu carrego isso, sim. Sempre conto, né, para os meus alunos das dificuldades que a gente tem que passar por conta da vida mesmo. Que você estava passando com as patinhas dos ratinhos na bandeja para poder avaliar os efeitos do veneno e a Alice do teu lado, pequenininha, e você passando. Gente, eu fui sozinha com a Alice. Com a Alice. Nessa época eu já tinha que separar de Fernando, estava com o Luiz Cláudio, né, meu segundo companheiro. E aí ele disse, eu não vou não, vai você fazer seu doutorado. E aí, por que você não faz aqui na Bahia? Eu disse, porque tudo que eu queria aprender de saúde coletiva eu já aprendi. Então, coisas que a gente tem que ter uma certa coragem, sabe? Pra gente dizer, bancar, né? Aí eu fui, peguei a Alice debaixo do braço, Fernando, que loucura, todo mundo, você vai embora, vou. Fui com a Alice, foi muito interessante, né? E difícil, porque eu começava os experimentos de manhã, só terminava de tarde. Então, fazer esse arranjo com ela, de deixar na escola, colocar num hotelzinho que pegava ela depois da escola, levava para esse hotelzinho, ela almoçava, fazia o dever e levava para a aula de natação ou hipismo, que ela fazia os dois, e depois é que eu pegava. Isso foi bom para ela também. Porque eu disse, olha, Alice, você agora tem que ser independente. A menina com 6 anos de idade. 5, você tem que ser independente. Olha o Fernando aí, ó. Você tem que ser independente. E foi bom, porque Fernando sempre, né, fez hipismo e gosta bastante de cavalo. E aí ela foi uma forma de estar junto dele, estando longe, né? Porque eu sabia que ela ia sentir realmente muita falta dele. O professor parecia com o Fernando, tudo parecia perfeito. Ele foi para lá, viajou. Quero ver como é que você está aí com a minha filha, que ele sempre foi muito cuidadoso em relação a isso. E pronto, foi difícil, né? Mas Alice voou, com certeza. Eu dizia, Alice, arrume sua malinha, porque você não pode esquecer nada, que mamãe não pode sair do experimento dela para vir pegar nada do que você esquecia. Então, ela fazia malinha de noite, tudo já estava arrumado, e ela diz, né, como isso foi uma coisa importante para ela. E a professora dizia, Alice é a única que não esquece nada. Eu disse, ela não pode esquecer. Desde cedo, né, Regi? Assim, solta. E aí acontecia isso, Anne, quando eu levava ela para o laboratório, porque aí eu disse, eu vou trabalhar sábado e domingo. E aí eu tinha que sacrificar os camundongos. Mamãe, o que você está fazendo? Mãe, o que você está fazendo? Eu estou brincando com os camundongos. E exsanguinando ele, as patinhas. Minha mãe, o que? Nada, Alice, eu estou brincando, né? Não podia ver uma mãe assassina de camundongos, né? Daí a explicar isso na mente da criança tão nova. Então, até ela entender que era para avaliar o efeito de um veneno, enfim, né? De uma cobra, não tinha como. Eu só vou contar isso depois. Depois a gente conta, né, para a criança que não dá conta de descobrir agora. Mas foi bem interessante, foi quando ela descobre a ler, né? Ela viajava sozinha de avião. Isso foi algo que é difícil para a gente, né? Porque tinha que visitar Fernando, e aí
Já voltando, eu me lembro de uma cena, né, que a gente estava no aeroporto e quando você entrega ao filho, você tem que ir até o avião partir, né? Você não pode sair antes. E aí tinha um casal, a avó, né, chorando porque a filha tinha viajado e sozinha. E eu disse, a minha também foi neste voo para Salvador. Aí ela assim, a menina é tão nova. Eu falei, quantos anos tem sua filha? 14. Eu falei, a minha tem 7. Então, assim, eles me olharam, que mãe é essa? Fui fazer meu sanduíche na Argentina, no Instituto Malbranco, com Adolfo Del Rodt. Maravilhoso, maravilhosa essa experiência, né, de produzir o soro contra a leucurus, porque eu fui fazer, minha tese foi sobre o veneno de leucurus, era a primeira, foi pioneira em várias questões do veneno de leucurus, e a Alice foi sozinha. Entrou, a Fernando, como é que a menina vai fazer sozinha com 7 anos fazer uma viagem internacional? Ela disse, eu quero ver minha mãe. Oh, gente! E aí, eu disse, cheguei, fui buscar, quando eu olhei, ela abriu o passaporte, disse, mãe, esse não é o meu passaporte. Eu saí correndo com ela, entendeu? E ela tinham trocado o passaporte, aí conseguiu achar a menina que era do passaporte. Eu, Alice, você está mais esperta do que eu. Ela ligada em absolutamente tudo. Aí na volta ela disse, mãe, nós vamos voltar juntas, né? Eu falei, não, filhinha, você vai voltar sozinha e mamãe ainda fica aqui 2 meses. Então, assim, a gente tem sempre que transversalizar, né, Anne, nossa história com a maternidade, né, com os nossos relacionamentos, porque não é algo fácil, né? Não é, mas é muito prazeroso, porque a gente acaba crescendo junto, a gente sofre junto, cresce junto. Então, eu fiz o meu doutorado na Unicamp em 2000, defendi tanto o mestrado quanto o doutorado. Eu terminei antes, né? Eu simplesmente fazia, quando eu via, já tinha terminado. Então, o mestrado eu fiz em 1 ano e 6 meses, e o doutorado eu fiz em 3 anos, e foi 3 anos e 2 meses, 3 meses, né? Quando eu apresentei minha qualificação, eles disseram, chega, Rejane, não precisa botar mais nada. Então, assim, eu fiz essa formação, foi muito bom, porque eu fiz uma formação muito completa, né? Assim, os animais peçonhentos, eles me levaram para muitos lugares, e eu peguei eles e vertebrei eles em várias áreas. Na área aí das coleções, né? Não sou taxonomista, identifico apenas bicho, mas não faço a base sistemática. Mas na área de saúde coletiva, na área de veneno. Epidemiologia, né, Regi? Da epidemiologia, isso é bom porque você se completa mais como orientadora, né? Você consegue orientar em várias áreas. E aí chega Eduardo, né? Em 96, do que foi, já passou o bastão para você. Ó, Juju, que lindão! Fizemos um trabalho maravilhoso. Juju, Elisa, que legal. Em Xingó, foi, nossa, conheci, a gente ria de Juju. Então, o que acontece? Eduardo Dias, e diz, Rejane, vamos criar, né? Vamos ver uma coleção de lagartos, e aí essa coleção foi montada, depois a coleção de anfisbena, né? E estamos lá, a coleção, ela pertence ao Museu de História Natural, porque a sala de coleções zoológicas se uniu ao herbário, em 2013 foi constituído o Museu de História Natural da Bahia, né? Onde eu sou curadora da coleção herpetológica e Tânia, curadora da coleção aracnológica. E aí a gente foi crescendo, né? O museu, o laboratório foi também agregando, né? A minha própria formação, o próprio doutorado, foi permitindo mais financiamento, enfim, a gente foi atuando em diversas áreas aí do conhecimento. Em 2012, nós criamos a coleção de tecidos, que a gente tem até hoje, já é uma coleção que tem tecido de jacaré, né? De baixo lagarto. Quem tiver interesse, estamos à disposição para doar, né? A gente tem bastante de serpente, a gente tem muito material. Recentemente, a gente, inclusive a nossa parte de jacaré, já vai para uma aluna que está fazendo o seu doutorado. Você não falou, da passagem. Foi maravilhoso, Fernando está dizendo, né? No Museu Histórico. Olha, quando eu cheguei em Londres, Fernando que já me recebeu no aeroporto, né? E aí ele ficou ficamos uma semana, porque ele estava em Oxford, fazendo um curso, e aí uma semana depois ele disse, olha, você tem aqui o mapa
né? Se vire. E aí eu fui, ele foi comigo no primeiro dia, quando eu vi aquela bandeira e o símbolo do Museu de História Natural, né, britânico, eu falei, gente, cheguei no sonho. E foi muito bom, né, para a gente, né? Ele já conhecia, ele já tinha ido para a Inglaterra, já tinha morado lá, mas ele me deixava me virar, né? Me virar no inglês, você se vira, fiz curso, entendeu? Enfim, foi um momento que, para mim, foi um dos mais importantes, se não o mais importante na minha carreira, Aline. Porque quando você tem essa experiência, a minha mente deu um 360. Entendeu? Então, assim, eu vinha da universidade, né? Assim, eu vinha de um lugar, foi a minha primeira viagem internacional, eu nunca tinha viajado para fora do país, né? Então, tudo foi... Morei com as freiras, foi mesmo, né? Morei era uma casa, uma casa bem grande, né? Que era como se fosse um hotel para mulheres até 25 anos, né? E, diga-se de passagem, eu só fui aprovada lá porque elas gostaram de Fernanda, elas amavam Fernanda. Só. Porque a brasileira que tinha estado antes de mim tocou o terror no lugar, entendeu? E ela disse assim, vem mais uma brasileira, mas aí Fernando foi quem... Ela gostava de Fernando. Fernando era um dos poucos homens que entrava lá, era chamado para almoçar. Então, assim, essa oportunidade, Anne, foi muito importante. Eu acho que foi uma das coisas... certamente, para a minha carreira, foi a experiência mais marcante. Primeiro, porque você vê, gente, existe toda essa diversidade de gente no mundo. Eu nunca tinha visto um árabe, eu nunca tinha visto um indiano, e Londres é o centro do mundo, e você ter essa oportunidade... E você estava no museu, né, Regi, de História Natural. Eu ia tanto para o museu, South Kensington, então eu ficava assim, cada pedaço do museu eu ia e namorava, e conhecia, aquilo ali me formou para entender o que é o museu, a importância da comunicação da ciência, a importância que nós, como cientistas e pesquisadores, temos de comunicar a ciência para o público. Entendeu? Que os europeus, obviamente, porque são muito mais antigos, né, mais velhos que a gente, já tem isso muito bem organizado. Então, ali, de fato, né, eu acho que foi mesmo a experiência mais importante, que teve maior influência, sem dúvida nenhuma, na minha carreira, por tudo, né? Pela oportunidade de conhecer a diversidade, por trabalhar no museu, ver como é que eles trabalham, e trazer um pouquinho, eu acho que o próprio NOAP, que em 2008 passa a ser museu, né? Porque eu cadastrei ele no IFAM, e hoje ele é um museu universitário itinerante, muitas coisas que eu trago, né, para o museu vêm dali. Então, é muito importante que quando você está num período de formação, você aproveite aqueles momentos, né? Para guardar tudo e ter tudo como experiência. A minha volta para a especialização, né? Que Fernando lá, você vai voltar como criatura grávida? Ah, não quero saber, já estou voltando. No Butantan também foi muito importante para mim, porque meu sonho era estar no Butantan. Quem trabalha com animais peçonhentos tem esse sonho, né? E eu tive aula com Oswaldo Vital Brasil, filho de Vital Brasil. Eu tive aula com quem foi minha orientadora, que doutora Júlia Prado Franceschi, que descobriu uma toxina. Ele descobriu toxina. Você está entendendo? Então, eu tive aula com monstros, assim, né? Pessoas incríveis lá do Butantan e que fizeram a história do Butantan. Passar pelo Museu Biológico, eu já tinha feito estágio antes no Instituto Butantan. Quem me inicia assim também nisso é Giuseppe Porto, né, que é diretor do Museu Biológico do Instituto Butantan, e também Aníbal, né, que eu fiz um estágio com Aníbal, que deixou a gente, né, o ano passado, e para mim foi como se tivesse arrancado uma parte de mim, né? Aníbal foi um cara incrível, que teve uma influência sobre a minha trajetória, no gosto, no amar.
de ter brilho nos olhos quando a gente fala das serpentes, sabe? Que a pessoa olha assim, o que essa louca tá falando, né? De um bicho que eu odeio de forma tão incrível, maravilhosa. Inclusive de convencer as pessoas a gostarem também. Então, essa influência esse vem seu amor, né? essa sua trajetória, né? Essa sua formação, te falo por mim, né? Eu vejo como, agora que você vem explicar isso pra gente, eu consigo ver como isso te marcou e como fez, te tornou, na verdade, né? Essa profissional que você é e como você passou tudo isso pra gente. Porque eu me sinto exatamente assim. Então, quando eu também tive a oportunidade de visitar outros museus, né? De conhecer outros lugares, a gente começa a ter as ideias de construir os nossos projetos, montar o laboratório. E sempre vinha, né, você em minha mente, eu pensava, nossa, a Regiane também, né, foi assim, e ela me ensinou isso, ela me ensinou isso aqui. Então, quando eu ia passando pelos lugares, né, eu pensava bastante nisso. E esse seu amor também pelo Butantã, né, pelos animais peçonhentos, eu acho que isso tem tudo a ver com o trabalho que vocês vêm fazendo no NOAP, né, com os projetos que vocês desenvolvem. Fala um pouquinho pra gente disso, Regi. A gente tem projetos em várias áreas, né, Anne? Então, a gente tem, por exemplo, a Catarina tá aí, que é minha estagiária, né? Maravilhosa ela, viu, Catarina? A gente tem um trabalho na Ilha do Monte Cristo, né? Que em determinado momento eu falei, gente, com Milena, que começou lá com Milena, maravilhosa também, que era de lagarto e que acabou, você foi herdando, né? Você foi sendo essa referência. A Ariane foi excelente, hein? Eduardo foi excelente, né? Vocês não vão macular a imagem de quem veio antes e deixou a coleção. Então, eu vou falar de alguns trabalhos. Um é esse, na Ilha do Monte Cristo, né? Que é uma ilha que fica próximo fica na Baía de Todos os Santos, já na saída do Paraguaçu, e é um laboratório natural. Quando a gente chegou em 2012 na Ilha do Monte Cristo, a gente achou a jararaca na areia. Falei, já estamos bem, né? Daqui a pouco andamos um pouquinho, achamos uma aranha-armadeira, uma fonêutria, que é a Foneutra baiensis. Olha, Marcos também, biólogas queridas, beijo, Marcos. E depois a gente achou um escorpião, vixe. Depois a gente achou um escorpião. Eu disse, pronto, essa ilha é maravilhosa, tem que cobra escorpião, a gente vai fazer aqui barba, cabelo e bigode. E pronto, a gente orientei mestrados, né, lá. E é um laboratório extremamente importante. A gente está trabalhando com uma espécie que é muito provável, é uma espécie nova. A gente está aí em processo de descrição com Breno, né? E Milena, que a gente pensou que era um processo de insularização, as características da jararaca, mas não é mesmo, né? Por estudos genéticos aí. E Catarina trabalha com rastreamento, né? Um trabalho de rastreamento, para que a gente possa entender onde é que as cobras dormem, né? E é muito... Ai, o lápis estava em casa, é mesmo. Digo, eu que era lápis, virou NOAP. Era lápis. Então, quando eu entrei, era lápis. Era lápis, depois ele passou a ser Núcleo de Ornitologia de Animais Peçonhentos, porque a gente foi reconhecido, ainda em 1992, né? Como núcleo pelo Ministério da Saúde. Então, esse projeto é um projeto muito importante, né, que a gente vem fazendo, porque é um laboratório, né? Essa ilha é uma ilha que tem uma história fantástica, porque é um ashram da Sociedade Internacional de Meditação, e o guru dos Beatles, Maharishi, escolheu como dos lugares melhores do mundo para fazer meditação, dos 7 lugares. E depois esse projeto foi abandonado por causa o adensamento que foi acontecendo próximo, mas ali a gente viveu muitas histórias, né, Catarina, na ilha e das dificuldades todas que a gente tem, né, de estar num lugar onde você tem a água captada, não tem energia, né, então você tem que fazer isso, montar os equipamentos, ligar os equipamentos, não funciona direito a internet, a gente tem que ter o maior cuidado por causa de possível picada, né? Então a gente tem que montar uma estratégia, né, de segurança muito grande. Então hoje o pessoal recebe um curso de biossegurança, faz o curso, né, de primeiros socorros, né? Isso tudo a gente foi de fato aprimorando.
A gente tem os projetos na área da epidemiologia, né, que é o que eu venho fazendo com o Yucari. Né? A gente tem projetos de epidemiologia, aí a gente tem de várias áreas. A Esté entrou, Esté também é estagiária lá do laboratório de veterinária. Então, assim, foi se complexificando, né? A gente foi montando esse projeto das ilhas, da Baía de Todos os Santos. Aí foi para a ilha, sofreu na ilha também, mas todo mundo tem saudade do sofrimento na ilha. E algo que cresceu, que foi crescendo, Anne, sem dúvida nenhuma, foi a parte da comunicação, que é através da rede de zoologia interativa. Então, nós hoje, né, fazemos parte de uma rede, que é a Rede Internacional, que está fazendo 10 anos. Tânia foi a primeira coordenadora, né? Eu coordeno essa rede, a gente vai fazer várias atividades aí. Por quê? Porque é importante a gente perceber que quem trabalha com serpente, ou com aranha, ou com escorpião, não importa em que área ela trabalhe. Nós temos um compromisso social. Sim. A questão da saúde pública, né, Regi? Não tem como de você informar. Nós temos um compromisso com a saúde pública, né? E nós não podemos fugir desse compromisso. Então, eu fui cada vez mais, fiz um pós-doutorado em 2007 para 2008 em museologia, no Museu de História Natural da Universidade de Lisboa. Isso foi muito importante para mim. Depois eu voltei lá, 2014, 2015, fiz outro. E 2016, 2017, eu fiz o pós-doutorado dos sonhos, né? Que foi na Universidade de Melbourne, na Austrália, que o meu projeto foi sobre os acidentes por animais peçonhentos, especificamente serpentes, como doenças negligenciadas. Olha então, só. eu decidi que eu ia conhecer como era o mundo, né? Porque eu já conhecia o Brasil, já conhecia como era esse problema no Brasil. E eu disse, não, agora eu quero fazer isso, né? Eu quero ver como é que isso acontece no mundo. E fiz com o Dr. David Williams, passei, né? Fui para a Europa, né? Que não existe, não é um problema para eles. Na verdade, lá, aqui é um problema ocupacional do trabalhador rural, lá é um problema de quem se diverte, né? Olha porque as picadas acabam acontecendo. Tchau, Juju, beijo. Obrigada. Regi, deixa eu aproveitar e só fazer um adendo. Pessoal, por favor, coloquem o nome de vocês completo no chat, que a gente tem uma equipe computando a presença, tá? E faltam 15 minutinhos, Regi, mas se o Instagram derrubar a gente volta, pode ser? Pronto. Pra gente fechar um pouquinho. Eu não quero cortar o papo agora, que tá muito gostoso. E aí eu espero vocês voltarem com a gente. Pronto, tá certo. Vamos então, lá. esse projeto, né, que eu fiz, agora eu quero conhecer o mundo. E fui sozinha, né? A Alice já estava grande, já ficou tomando conta de tudo e da casa, do meu cachorro, né? Isso é muito importante. Marcos, beijão, Marcos aí, né? E eu disse, não, eu vou conhecer como é que isso acontece na Europa. Eu fiquei no museu, fui a Paris, no Museu de História Natural de Paris, que eu sou apaixonada pelos museus de história natural, né? Então, isso foi algo... Rafael, beijo, Rafael, ex-Noapento, trabalhou com veneno de escorpião. Todo mundo está assistindo, Regi, tá vendo só? Então, agora eu vou conhecer o mundo, eu vou conhecer as vísceras, sabe, do problema do ofidismo. E, a gente é muito privilegiado aqui, né, Regi, porque Vital Brasil doou a patente, né, pro povo brasileiro. Para o povo brasileiro, garantindo o tratamento, né? A gratuidade, né? Então, a gente vive em nós não estamos no melhor dos mundos, que é a Austrália, beijão, que a Rafael, que é a Austrália e Costa Rica, né? Que inclusive o senhor é gratuito, enfim. E nós vivemos, não estamos no pior dos mundos, que é a África, tá? Nós vivemos no meio termo. Ao mesmo tempo que nós temos essa gratuidade do soro, isso aconteceu não foi por causa de político nenhum, foi porque Vital Brasil, como você disse, doou a patente do soro para o povo brasileiro. Então, o acidente, o tratamento dos acidentes por animais peçonhentos, sempre, olha, Márcia, beijo, sempre foram gratuitos, né? E ele tomou isso, olha,
é um acidente que atinge as pessoas mais pobres. Então, o tratamento terá que ser gratuito para essas pessoas. Então, quando eu fui, né? Então, na Europa não há problema em relação a isso. Fiz um curso lá, né? Que é um dos melhores cursos do mundo sobre animais peçonhentos. E aí eu fui para a África, fiquei na Costa do Marfim e no Benin. Não é fácil, né? E eu criei, Anne, no meu pós-doutorado, uma coisa chamada ciência humanitária, que é algo que eu comecei a carregar, que eu sabia que eu fazia, mas eu nunca tinha escrito sobre isso. E eu acabei escrevendo sobre ciência humanitária, porque uma parte do meu trabalho, uma parte do tempo, eu fazia o meu trabalho. Na outra, eu trabalhava no que o hospital precisasse. Entendeu? Então, quando você chega no Benin mesmo, né? O Benin, no Benin, a Cotonou é uma cidade irmã, né? De Salvador. Aqui tem a Casa do Benin. Então, a gente já tinha muito. Eu tive que ir à Casa do Benin, comecei a ler as histórias sobre o Benin, porque os escravizados, eles saíam do portal no Benin para Salvador. Olha só. Então, nós temos muita ligação com o país. E eu fui descobrindo isso. Eu digo, gente, eu me descobri como gente, como ser humano, né? Gente foi aqui na Bahia, que eu me descobri como gente. E como ser humano, sem dúvida nenhuma, foi na África, né? Que quando eu cheguei no primeiro dia, que eu disse, né? Cheguei, já senti, era como se eu estivesse em Salvador. As pessoas são como os baianos são, né? Embora falem né? Receptivos, maravilhosos. Cheguei na pousada e fui dormir de uma viagem longa, cansativa. Quando eu acordei, eu fui procurar onde eu pegava o ônibus para ir para o Instituto Pasteur, onde eu ia fazer o meu trabalho. Não tem ônibus. Não existe ônibus. Não tem. Então, imagine que é você chegar numa cidade que não tem ônibus. Aí o rapaz da pousada falou, não tem problema não, eu te arranjo uma moto, mototáxi. Pronto. Quando ele já chegou de capacete de bicicleta. E aí monta, né? Eu falei assim, gente, o meu capacete. E aí o cara da pousada, que tinha uma moto, foi que me deu o capacete dele. Gente, eu simplesmente, ele falou assim, agora você vai conhecer o Benin, né? Na visão de um beninense. Rapaz, eu fechei o olho. Não tem sinaleira, Anne. Não tem sinaleira. Ele, de alguma forma, ele se organiza e os carros passam. Gente, aí ele foi me mostrar a universidade, ele foi me mostrar o zoológico, ele foi me mostrar tudo, né? Uma hora eu disse, Rejane, se adapte. Que a melhor coisa que você tem que fazer é se adaptar. É com você mesmo, né, Régia? Adaptação super. E aí, no outro dia, foi o dia de ir pro Pasteur, né? Enfim. Aí ele disse, olha, tem história para contar isso mesmo. Tem muita. Muita história para contar. E aí, no outro dia, eu falei, e agora, né? Como é que ninguém sabia onde era o Instituto Pasteur. Aí ele foi e chamou um motorista de táxi, um taxista, Henri. Henri virou o meu anjo da guarda, gente. Seu amigo, companheiro. Ele não entendia que eu era cientista. Ele achava que eu era uma voluntária religiosa, assim, sabe? Porque na África tem muitas pessoas. Mas uma mulher sozinha está aqui na África, né? Fazendo o quê? Então ela deve ser uma dessas voluntárias que trabalham. Rebeca, beijo, Rebeca, foi minha moça de cetinho. Também. Muito querida, então, muito querida. E aí eu gosto, tenho esse privilégio. E aí eu disse, ele falou, eu não sei, mas nós vamos achar. Gente, a gente rodou. Na hora que achou o Instituto Pasteur, quase eu me agarro ao portão, né? Cheguei lá para falar com o meu tutor, ele disse, mas aqui você não vai fazer seu trabalho, não. Você tem que ir para o interior, que é Bembereque. Eu disse, Bembereque, é lá que tem os acidentes. Você vai para lá, para o hospital. E você vai ficar lá. Já entrou em contato
fui para... Eu disse, como é que se vai para Bemberequê, gente? Aí ele disse assim, você vê... Aí eu, na rodoviária, ele me largou mesmo no mundo. Aí Henri foi comigo numa coisa que parecia rodoviária, mas não era rodoviária, era um lugar que vendia passagem. E aí a gente foi para lá, eu fui comprar a passagem, tudo bem. Ele disse assim, olha, mas você, para chegar no hospital, você vai para Bemberequê, mas você tem que ir para uma cidade e de lá você tem que pegar um carro para chegar onde é o hospital, que era numa beira de estrada, e obviamente eu não sabia que era uma beira de estrada. No outro dia eu estava no que parecia uma rodoviária, mas era um monte de ônibus. Caramba, Regi. Entendeu? E isso foi na África, né? Você falava que língua lá, Regi? No meio da África, assim, do nada. Aí Henri, meu anjo, né? Foi e achou o ônibus que eu ia pegar, né? Quando eu cheguei no ônibus, encontro mais 2 anjos, um casal de anjos, que eram ingleses. Ele disse assim, eu sou médico desse hospital. Pode deixar que nós vamos juntos. Chegamos na cidade, de lá, entrou numa moto, subimos numa moto, ele foi falando no dialeto africano, que eu não conhecia. Matheus Ceuta, beijo, Matheus. Dá o livro. Dá o livro, gente. Ele disse assim, sobe aí e eu vou te deixar onde sai o carro para o hospital, perto de Bemberequê. Gente, quando eu cheguei no carro, o carro era tão velho que ele não tinha chave. Pegava na ligação. Eu disse, valei-me misericórdia, mas agora que eu estou aqui, esse casal, eu disse, vocês não vão comigo, não, a gente tem que fazer não sei o quê. Eles sumiram. O tempo que eu fiquei no hospital, eu nunca vi esse médico lá. Por incrível que possa parecer, Anne. Aí eu entrei, eu disse assim, podemos ir? Ele disse, não, tem que lotar o carro para ir. E aí a gente ficou esperando. Eu disse, gente, eu vou chegar que horas nesse hospital? Já vai estar fechado, eu vou dormir aonde? Gente, se cair, a gente vai voltar. E a gente vai continuar mais um pouquinho, tá bom? Só para você não ir embora. Pronto. Diga, Regi, continue a história, que tá maravilhosa. Essa história que vocês vão gostar dessa... Quantos minutos? Faltam 3 minutos, Regi. Pronto. Então eu cheguei no hospital, ele abriu a porta. Pronto. A gente sai e volta. Vamos, eu vou sair. Pessoal, a gente vai sair rapidinho. Vamos voltar. A Regi vai terminar essa história da África e a gente vai falar um pouquinho mais sobre as serpentes do Noab, tá bom? Então a gente volta já já. Regi, já te chamo, tá bom? Tá bom, tá certo.